Você acha que no umbral só existem espíritos que fizeram mal conscientemente? Será que existem outros tipos de ações ou de omissões que podem fazer com que nós sintonizemos com essas regiões do mundo espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E hoje iremos continuar o nosso estudo sobre o umbral. Se você está se sentindo perdido, perdida, não sabe o que é umbral, tem uma playlist aqui no canal sobre isso. Ao longo dos vídeos nós vamos citando vários livros para que a gente possa ler e aprofundar o estudo. Então, se você quiser, pode começar por essa playlist. Esses vídeos sobre o umbral não é para deixar ninguém com medo. Pelo contrário, justamente estudando, conhecendo, que a gente se liberta do medo e da apreensão. Não fazer o mal conscientemente é uma das principais exigências dos espíritos que aqui permanecerão nesta fase de regeneração que o mundo adentrará. Estamos vivendo a transição planetária, onde estão sendo selecionados os espíritos que já sintonizam com o bem, com a fraternidade, com a tolerância. Não espíritos perfeitos, mas espíritos que já reúnem condições de construírem uma nova terra. É a tão falada separação do joio e do trigo que a gente lê nas escrituras sagradas. Estamos vivendo isso. E não fazer o mal conscientemente é uma das principais exigências. Seja o mal para o ser humano, para um animal, para uma planta. Na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, eles são bem claros. Nos compete fazer o bem no limite das nossas forças, porque responderemos por todo o mal que houver resultado de não termos feito o bem. Num outro livro de Allan Kardec, chamado O Céu e o Inferno, um livro muito interessante que reúne dezenas de relatos de espíritos nas mais diversas condições. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos em sofrimento. Então Kardec traz o relato de um espírito que ele classifica como um espírito aborrecido, que chegou espontaneamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, centro espírita, primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec. Então esse espírito chegou lá, um espírito aborrecido, chegou pedindo preces. E o espírito disse que ele estava farto de vagar sem objetivo. Disse que estava nessa situação há mais de 180 anos. E Kardec pergunta, o que fizeste na Terra? Ele disse, nada de bom. O tédio, a inação, a nulidade provém da preguiça, que por sua vez é a mãe da ignorância. O guia do médium esclareceu que esse espírito na Terra não tinha se dedicado a nada de proveitoso, viveu uma vida baseada na preguiça, na ociosidade, não se preocupou com ninguém a não ser ele próprio e continuou nessa situação no mundo espiritual, imerso em suas criações mentais que já estavam chegando num ponto de incomodá-lo e ele já estava no prenúncio da fase em que o espírito busca um novo aprendizado, porque ele estava ficando já entediado de tanto sentir tédio, digamos assim. 180 anos no mundo espiritual, vagando sem propósito. E o guia do médium, inclusive, esclarece que alguns espíritos encarnam até para sair um pouco dessa apatia, mas quando chegam aqui, permanecem na mesma linha de comportamento. Fazer o bem, e você tem diversas formas de fazer isso, movimenta energias da alma, energias muito poderosas, que vão te beneficiar muito ao desencarnar. No livro A Vida nos Mundos Invisíveis, psicografado por Anthony Borgia e ditado pelo espírito Robert Young Benson, que foi um homem eminente no meio religioso na Inglaterra. Ele desencarnou em 1914, esse livro saiu primeiro lá na Inglaterra, e esse ex-sacerdote, ele traz relatos das suas experiências no mundo espiritual. E num dos capítulos do livro, que se chama Os Reinos Inferiores, ele descreve a sua visita ao umbral, como foi a sua primeira visita ao umbral. Então, ele fala que, ao se aproximarem dessas dimensões, o terreno foi ficando gradativamente mais árido, mais seco, chegando num determinado ponto, uma grande escuridão
tomou conta de todo o cenário. Robert estava acompanhado de um mentor que o acompanhava nessa excursão, e no meio daquela escuridão ele começou a divisar algumas habitações rústicas e teve vontade de entrar em uma delas. E o mentor permitiu para que ele recolhesse o aprendizado. Ao entrar, ele viu um homem idoso com a fisionomia carregada, voltado para um dos cantos da residência. Tentou abordar aquele espírito, dizer: olha, vamos sair daqui, tem lugares muito melhores no mundo espiritual, onde você pode ver outras pessoas, se tratar, se preparar para uma nova reencarnação. Mas ele não teve tempo de falar nada disso. Foi expulso dali agressivamente. Ao sair, ele viu um rapaz também aparentemente perturbado, tentou se aproximar e também foi hostilizado agressivamente. O mentor explicou para o Robert que aqueles seres haviam tido, nas suas existências físicas, vidas extremamente egoístas. Só pensaram em si mesmos ou no bem-estar dos familiares mais próximos, quando muito. Não tiveram nenhum movimento de empatia, de pensar na coletividade, nos que estão ao redor. E isso se refletiu na energia que os envolve. Após a desencarnação, eles permaneceram totalmente presos nessas emanações mentais, a ponto de não conseguirem mais enxergar os outros, e recolhiam a expiação desse tipo de conduta no mundo espiritual. Criaram as condições energéticas para isso, porque embora não tenham feito mal concretamente, nada de bom fizeram a ninguém, vivendo apenas para si mesmos. No livro Nosso Lar, tem um trecho que o André Luiz está visitando as câmaras de retificação de Nosso Lar, para onde iam muitos espíritos recém-resgatados do umbral. E o André Luiz está conversando com o irmão Tobias, que é um trabalhador daquele setor da colônia espiritual. E o Tobias explica que ali estavam espíritos que tiveram vidas também extremamente egoístas, extremamente voltadas para os interesses materiais, que acharam que os seus privilégios iriam continuar após a morte física, que o poder, que o dinheiro conseguiriam benefícios também após o desencarne. E Tobias fala algo muito marcante. Ele diz assim: nem a certeza matemática da morte carnal os animaram a adquirir os valores da espiritualidade. E agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Aqueles seres que, aos olhos de André Luiz, estavam numa perturbação muito grande no mundo físico, além de não terem cometido nenhum crime tipificado, eram até invejados pelos outros, mas por focarem totalmente a sua vida nos prazeres materiais, no acúmulo de riqueza, se desprepararam completamente para a vida no mundo espiritual. É claro que o prazer, a alegria, o conforto, não há nada de errado nisso, mas ao nos apegarmos excessivamente às futilidades terrestres, aos prazeres materiais, aí sim podemos gerar desequilíbrios que trarão consequências quando retornarmos ao mundo dos espíritos. São espíritos que não souberam se livrar, quebrar as ilusões dos seus dias terrenos e agora sofrem muito com isso. O irmão Tobias termina dizendo, André Luiz, que a vida do homem estará centralizada onde ele centralize o próprio coração. Mas então, como viver além dos próprios interesses? Como não viver apenas para nós mesmos? Como movimentar essas energias da alma que nos beneficiarão tanto desde já? Porque a própria ciência nos mostra que fazer o bem é altamente benéfico para a saúde, libera neurotransmissores ótimos no cérebro que trazem aquela sensação de bem-estar. E para o espírito é a melhor coisa que existe. As formas como você pode fazer isso, mesmo dentro de casa, nesse período que estamos vivendo, então, as formas que você tem de fazer isso, só você pode dizer, pode escolher qual é. É importante sempre procurarmos, de alguma forma, sermos úteis
aos que nos cercam, aos nossos familiares, à nossa comunidade. Perceba os talentos que você tem. Nas situações mais singelas e inesperadas, eles podem ser úteis a muitas pessoas. Você não precisa fazer coisas espetaculares e que chamam a atenção. No seu dia a dia, na simplicidade do seu cotidiano, com calma, com tranquilidade, vamos encontrar inúmeras formas de fazermos o bem. Mesmo, claro, tendo as nossas oscilações, as nossas mudanças de humor, os nossos erros diários, que é próprio ainda de espíritos como nós. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um recado de um espírito protetor, e ele nos lembra de um tipo esquecido de caridade, a indulgência. Ele diz que atualmente, naquele tempo e hoje muito mais, nos tornamos muitas vezes em juízes muito severos das ações do nosso próximo. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei assim, mas fazei-a largamente. É um exemplo de uma caridade que está muito em falta nos dias de hoje. Sermos mais tolerantes, fraternos diante dos erros dos nossos semelhantes. Mais do que nunca o mundo está precisando de todos nós, cada um fazendo um pouquinho no que sabe fazer, onde se sente bem. Dessa forma, todos juntos, iremos construir a terra regenerada que tanto aguardamos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Peço que deixem um like, compartilhem o vídeo, deixem seu comentário. Gostaria que vocês me dissessem nos comentários o que vocês gostam de fazer no bem e o que faz bem para vocês. Obrigado, pessoal, e até um próximo vídeo.